Boa noite! A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 16 e 17, está escrito: E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, e Deus e nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e estabelecer-te em toda boa palavra e obra. O Evangelho de Cristo Jesus, ele tem que vir seguido de boas palavras e principalmente de boa obra. Não a obra que você queira fazer às custareiras. Não aquela obra que você faz através da fé de terceiros, mas sim aquela que você faz através de si mesmo, através das suas boas ações. E isso se dá muitas das vezes com o seu comprometimento com a palavra do Senhor, com o Evangelho de Cristo Jesus. Porque é impossível para nós termos boa obra, termos um bom relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, se nós não nos entregarmos, se nós não vivermos a palavra. E viver a palavra é praticar a tudo aquilo que é bom, que é agradável aos olhos do Senhor Jesus Cristo. Não adianta eu dizer que sou cristão e ser desonesto com meu colega de trabalho. Não adianta eu dizer que ser cristão e faltar com a verdade em determinado momento da minha vida. Eu tenho que ser transparente, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser honesto, eu tenho que ser sincero em tudo aquilo que eu faça. Ainda que essa honestidade, ainda que essa verdade possa vir me prejudicar, eu não posso abrir mão daquilo que o Senhor tem me ensinado, daquilo que o Senhor tem praticado. É muito fácil eu usar a fé alheia aqui, pedir contribuição financeira para que a obra possa ser mantida, se eu não tiver o mesmo comprometimento de fazer o quê? De doar parte do meu tempo, investir o meu dinheiro e investir as minhas condições financeiras para que o Evangelho de Cristo seja pregado. Eu não posso querer pregar o Evangelho de Cristo esperando que os meus irmãos em Cristo Jesus possam me manter, possam me sustentar na obra. Eu tenho que gerar recursos próprios através do meu trabalho, desde que não seja consumindo a obra, desde que não seja através da fé das outras pessoas. E quando nós falamos através da fé, nós estamos falando através de dízimo e de oferta, aquilo que boa parte, para não falar na totalidade, sempre pede. Nota para você ver que esses televangelistas, eles vão usar o quê? O argumento de continuidade da obra. Eles vão usar o argumento de que precisa da sua contribuição para que eles possam continuar pregando o Evangelho. Mas façam uma reflexão daquilo que é ensinado por essas pessoas e daquilo que a palavra do Senhor de fato nos fala. Faça uma comparação com aquilo que eles pregam, com a pregação ministrada pelo Senhor Jesus Cristo e pelos seus apóstolos. Compare e você verá que terá uma diferença enorme. Não porque o Senhor Jesus Cristo ele é o Deus absoluto, mas porque aquilo que esses televangelistas pregam está mais voltado com as coisas desse mundo, estão mais voltado com o materialismo desse mundo, do que propriamente dito com aquilo que o Senhor tem, com aquilo que o Senhor quer, com aquilo que o Senhor almeja para a vida daquele que nele confia, que entrega a sua vida para Ele.
Então você tem que procurar ser honesto, você tem que procurar ser verdadeiro em tudo que você faz. Se você teve um manifesto do Senhor na sua vida, se o Senhor te chamou para que você possa fazer a obra, você pode ter certeza que Ele vai gerar recurso, Ele vai gerar condições para que você possa fazer a obra dele dentro das suas limitações, dentro daquilo das suas condições físicas e financeiras. Então, faça um comparativo. Analisa como anda a sua vida. O que tem te movido na presença do Senhor? É a palavra, é a vontade de cada vez conhecer mais o teu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador Jesus Cristo? Ou é o desejo, talvez, de ser curado dessa enfermidade na qual você tem? Quem sabe o desejo de se tornar um empresário bem-sucedido, de ter a sua casa própria, largar do aluguel, parar de andar de ônibus e ter o seu próprio carro. O que tem te motivado na presença do Senhor? É isso que a gente tem que fazer um comparativo. O que nos motiva para que a gente possa dizer que somos cristãos e o que de fato nos torna cristão. O que nos torna cristão é ser seguidor, é ser observador, é ser orientado pelo Espírito Santo, é seguir os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Isso nos torna um cristão. Isso nos faz um cristão. E não o fato de congregarmos numa instituição religiosa que foi criada para adoração, em homenagem ao Senhor Jesus Cristo. Porque esses locais não passam de sepulcro caiado. São lugares vazios, onde não tem a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele habita em cada um de nós. Ele habita no nosso ser, ele habita no nosso coração, na nossa mente, a fim de nos demonstrar, a fim de fazer com que a gente possa entender, a gente possa compreender qual é a vontade boa, agradável e suave do Senhor para nossas vidas. Então, quando a gente vai analisar as Escrituras, quando a gente começa a fazer um comparativo do que o Senhor nos fala e daquilo que estamos fazendo, muitas das vezes nos surpreendemos negativamente, porque estamos mais voltados a vivermos conforme o desejo humano do que conforme o desejo de Cristo Jesus para nossas vidas, conforme a orientação do Senhor para a nossa vida. Então é preciso que a gente faça uma autoanálise, que a gente volta ao princípio, que a gente entenda a nossa necessidade de ter uma comunhão, de ter um relacionamento mais estreito com o Senhor Jesus Cristo, para que não venhamos de maneira alguma desviar daquilo que o Senhor tem, desviar dos princípios do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, mas para que nós possamos nos manter fiéis, irrepreensíveis, conforme a palavra do Senhor, conforme o Evangelho de Cristo Jesus. Você tem que ser verdadeiro, você tem que ser honesto, você tem que ser sincero, não maldizente. Você não pode ser uma pessoa de mau caráter, mas você tem que ser uma pessoa de bom caráter, onde as pessoas olham para você e conseguem enxergar a presença do Senhor Jesus Cristo, conseguem enxergar em você a luz divina, a ponto de que elas possam querer conhecer o Senhor Jesus Cristo através do testemunho que você tem dado. Mas para que isso ocorra, para que isso aconteça na nossa vida, primeiro é preciso que a gente faça uma autoanálise. Temos andado conforme a orientação da palavra do Senhor Jesus Cristo? Ou temos andado conforme o nosso ego, conforme o nosso querer, conforme a nossa vontade? É isso que precisamos.
É isso que necessitamos. É isso que pode nos fazer uma pessoa diferente perante o Senhor Jesus Cristo. É isso que pode nos fazer uma pessoa honesta e correta, sincera e verdadeira. Aquela pessoa que o Senhor Jesus Cristo vai olhar e vai dizer a mesma coisa que ele disse para Natanael. E que o que você espera que o Senhor diga com relação a você? Você quer que o Senhor diga o que ele falou para Natanael? Alguém que não falte com a verdade, ou seja, ele era sincero até mesmo na sua forma de orar, na forma no qual ele se referia para com as coisas, a sinceridade que ele carregava dentro de si. Será que o Senhor irá falar isso de você? Ou você tem agido como um ator, como uma atriz de novela, que decora um texto e faz daquilo ali a sua oração, acreditando que aquele fato poderá te render bênção e vitória? A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou tanto o mundo, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus por nós, o amor de Cristo Jesus, o Yahvé, para conosco, foi de tamanho que ele doou a sua vida, ele se entregou na cruz do Calvário. Aquele que não tinha pecado, aquele que é a própria essência da vida, fez questão de se entregar na cruz do Calvário por sua causa, por minha causa, por nossa causa, para que nós possamos, de maneira sincera, honesta e correta, estar perante Ele, caminhar juntamente dele, para que nós possamos, de maneira honesta e sincera, entregarmos a nossa vida para Ele. Entregar a vida para Jesus não é seguir um conceito religioso, não é trocar uma religião que não seja o cristianismo pelo cristianismo. Não é você deixar de ser católico para se tornar evangélico ou vice-versa. Ser um cristão é se tornar um seguidor do Senhor Jesus Cristo. É ser um peregrino nessa terra. É andar conforme o conceito, conforme o desejo, a vontade de Cristo Jesus para a sua vida. E você sabe qual que é a vontade de Cristo Jesus para a sua vida? Se você não sabe, eu vou te dizer agora. A vontade de Cristo Jesus para todos aqueles que Ele confessa como Senhor e Salvador, que reconhece Ele como Deus único e absoluto, está descrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Esse é o desejo de Cristo Jesus para a nossa vida. Que nós possa ir pelo mundo, que nós possa ir para onde quer que Ele nos leve, pregando a sua palavra, anunciando o seu Evangelho. Então, se Ele diz, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, eu não posso me sentir preso entre quatro paredes. Eu não posso ficar preso em um conceito religioso, mas eu tenho que ser livre
para que assim eu possa pregar a palavra, para que assim eu possa dizer as boas novas de Cristo Jesus. Porque enquanto eu estiver preso num conceito religioso, quando eu estiver preso em uma placa de igreja, eu estou impossibilitado de cumprir o manifesto de Cristo Jesus na minha vida. Eu estou incapacitado de pregar a palavra, de anunciar as boas novas de Cristo Jesus através da minha vida. Então o que eu devo fazer primeiro para que eu possa ter o manifesto de Cristo na minha vida? Renunciar a mim mesmo. Renunciar os meus conceitos, renunciar os meus desejos, renunciar às minhas vontades, renunciar às minhas crendices, para que através da palavra, através do Espírito Santo, eu possa conhecer o manifesto de Cristo Jesus na minha vida. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando eu começo a conhecer a palavra de Deus, através da leitura, através do estudo, através da compreensão, do entendimento, eu acabo me graduando, me capacitando para pregar a palavra. E quando isso ocorre na minha vida, eu não mais me sinto preso por um conceito religioso, mas agora estou firmado na rocha, estou firmado no Evangelho de Cristo Jesus. E baseado no Evangelho de Cristo Jesus, eu saio de casa todos os dias e não perco nenhuma oportunidade de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Não de forma religiosa, apontando para as pessoas o pecado delas, mas conforme a orientação passada pelo Senhor Jesus Cristo. Fazendo a exposição do Evangelho, para que as pessoas possam vir a se arrepender dos seus pecados, a se arrepender dos maus caminhos e entender que seguir ao Senhor Jesus Cristo representa bem mais do que conquistar qualquer coisa deste mundo, do que obter qualquer coisa que possa agradar o meu corpo físico, que possa agradar a minha alma. Porque muitas das vezes a nossa alma delira com coisas em vãs, com coisas que não nos aproximam perante o Senhor. Mas que a gente possa deleitar, que a gente possa ter o gozo, o prazer, o clímax de estar na presença do Senhor. E para que isso ocorra, a nossa vida, ela tem que ser baseada no Evangelho de Cristo Jesus. A nossa vida, ela tem que ser baseada naquilo que a palavra nos diz, naquilo que a palavra nos fala, naquilo que a palavra nos relata, de maneira que eu possa viver não mais conforme aquilo que eu quero, não mais conforme aquilo que eu acredito, mas conforme aquilo que convém para um cristão, que é pregar a palavra, que é anunciar as boas novas, que é viver conforme a orientação, a determinação do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque, afinal de contas, foi para isso que o Senhor nos resgatou. Foi para isso que o Senhor nos tirou do lamaçal de pecado. Nos purificou e nos limpou. Para onde quer, para que, aonde quer que vá, o Evangelho de Cristo Jesus possa ir conosco, a fim de que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas, vidas sejam libertas, vidas sejam alcançadas.
não como a religião nos ensina, não como esses pastores dizem nos seus teleprogramas, mas conforme a própria palavra do Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, está escrito: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, e pelo testemunho, pela palavra do seu testemunho. Ele não amará as suas vidas até a morte. E eles não amaram a sua vida até a morte. Nós vencemos pelo testemunho do sangue de Cristo na nossa vida. Não amando mais a nossa vida, ou seja, não tentando satisfazer a carne, não tentando satisfazer os meus desejos, mas agora tão somente buscando aquilo que o Senhor quer, buscando tão somente aquilo que o Senhor tem a me dizer, de maneira que eu possa entender, de maneira que eu possa compreender, de maneira que eu possa caminhar direcionado por aquilo que o Senhor quer, direcionado por aquilo que o Senhor tem, por aquilo que o Senhor deseja que eu faça. E não conforme o que eu quero. Porque o desejo que nós temos, as vontades que queremos realizar, muitas das vezes vai na contramão daquilo que o Senhor tem, daquilo que o Senhor deseja, daquilo que o Senhor planeja para nossas vidas. Então é necessário, é preciso que a gente entenda que nem sempre a nossa vontade ela pode ser ouvida por nós. Nem sempre o nosso querer, o nosso desejo, a nossa vontade deve ser ouvida por nós. Porque agora as coisas que eu quero, as coisas que eu penso, as coisas que eu desejo, ela não tem mais valor. Porque agora a única coisa que importa, a única coisa que de fato tem valor para mim, é a palavra do Senhor, é o Evangelho de Cristo Jesus. É isso que agora importa para mim. É poder caminhar e onde quer que eu for, seja numa roda de amigo, seja no almoço com familiar, seja no meu local de trabalho, seja na rua, no ônibus, na calçada, pegando uma praia, andando pelas praças, a palavra do Senhor, ela sempre esteja comigo, a fim de que eu possa expor, eu possa fazer uma exposição do Evangelho de Cristo Jesus, para que vidas possam ser alcançadas, vidas possam ser transformadas e pessoas possam ser batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo, para que assim ela possa obter a salvação. Porque se não for para pregar o arrependimento, se não for para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, que leva uma pessoa a se arrepender dos seus maus caminhos, eu não tenho serventia. Eu não passo de um religioso quando eu fico só buscando satisfazer a minha carne. É uma campanha do 318 modos para que Cristo faça aquilo que eu quero. Reunião dos empresários para que eu deixe de ser empregado, para que eu deixe de ser porteiro e passe a ser dono do prédio. Novena para que o meu casamento seja restaurado. Corrente das 7 orações para que eu possa ser curado
de alguma enfermidade. Fogueira santa de Israel, para que eu possa ser próspero, eu possa me tornar rico, eu possa andar de carro luxuoso e morar em condomínio fechado. Quando a minha vida passa a ser esse tipo de coisa, quando a minha vida começa a ser somente essas coisas, eu não estou tendo nenhum vínculo com o Senhor Jesus Cristo. Eu não estou tendo nenhum relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Eu estou em falho, eu estou em pecado, eu estou em descomunhão com o Senhor Jesus Cristo. Porque quando você está em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, a única coisa que te importa é a presença. Quando você está em comunhão com Cristo Jesus, a única coisa que de fato tem valor para você é estar ao lado de Cristo, é caminhar com Cristo, é viver com Cristo, é se relacionar com Cristo, como você se relaciona com seu pai, como você se relaciona com sua mãe, como você se relaciona com seus filhos, com seu cônjuge, com seus amigos. Quando você aprender, quando você tiver ciência de que o Senhor Jesus Cristo não é somente uma entidade religiosa que vive nas alturas, mas que Ele vive dentro de você, Ele está no seu coração, Ele está na sua mente, Ele está ao seu lado, que você pode conversar com Ele. Quando você cria esse vínculo de amizade com o Senhor Jesus Cristo, quando você se torna amigo do Senhor Jesus Cristo, nada mais importa. Nada mais tem valor. A única coisa que tem valor, a única coisa que importa para você é a presença transformadora de Cristo Jesus. A única coisa que importa para você é estar com Cristo, é caminhar com Cristo. Talvez abandonado pelas famílias, abandonado pelos amigos, abandonado pelos religiosos, mas feliz por ter um amigo sincero, um amigo verdadeiro, um amigo real ao seu lado, te auxiliando, te instruindo em todas as coisas. Isso sim que de fato importa, isso sim que de fato tem valor para todos nós. É lamentável que ver cristão que não se relaciona com Cristo. É lamentável ver cristão que não tem amizade com o seu Senhor, com o seu Salvador. Ele ainda carrega o crucifixo com um objeto moldurado ali, representando o seu Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele já não está crucificado. Ele foi crucificado em nosso lugar. Ele foi morto pelo nosso pecado, mas foi ressuscitado para preparar conosco, para preparar para nós um local onde juntamente com Ele possamos morar, juntamente Ele possamos habitar. Então você que vive numa bolha, no conceito religioso, leia a Bíblia. Vê o que os apóstolos falam, vê o que o discípulo Lucas descreve sobre o Senhor Jesus Cristo. Vê o que João Marcos fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Faça um comparativo. E se quer dar credibilidade, se quer andar conforme a instrução de um homem, que seja um dos apóstolos, que seja um dos discípulos, como Estevão, como Barnabé, como Áquila, como Priscila, como João Marcos, como Lucas. Pessoas como Timóteo, que abriram mão das suas vidas para viver uma experiência única, real e verdadeira ao lado de Cristo Jesus. Que você também possa escolher viver um relacionamento pessoal, íntimo com o Senhor Jesus Cristo.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.